mendigar. E nós vamos ver no texto que acabamos de ler que este homem era um homem conhecido, um homem que tinha família. E quando Jesus está passando, um dos discípulos pergunta a Jesus: mestre, olha ali para aquele homem. Jesus, ele sempre olha para mim e para você. Jesus para e olha, e alguém pergunta, Juninho, fala assim: mestre, quem foi que pecou para que ele estivesse desta forma, para que ele nascesse cego? Jesus olha para os discípulos e fala assim: ninguém pecou, meu filho, nem o pai e nem a mãe dele pecou, muito menos ele. Mestre, mas por que ele nasceu cego? Isso é para que fosse manifesto nele as obras de Deus. Eu vejo que os discípulos ficam meio confundidos, eles ficam meio atordoados, e alguns começam a pensar assim: como assim as obras de Deus vai se manifestar em um cego? Porque o cego, ele não olha, ele não consegue enxergar. Eu vejo que tem uma história que diz que um sapinho, ele ia correndo, 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 e todos paravam, mas aquele sapo não parava de correr, e ele subia uma pedra que ninguém conseguia subir, ele atravessava um rio que ninguém conseguia atravessar, e os outros que estavam acompanhando pararam no meio do caminho, mas ele foi embora. E quando chegou lá na frente, ele até passou do local aonde ele tinha que parar, e muitos não entenderam por que ele não parou, porque aquele sapo que era cego, ele não conseguiu olhar para as adversidades, ele não olhou para o que os outros olharam, ele atravessou a linha de chegada. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite, minha querida e meu querido? Enquanto você estiver olhando para quem está caindo, você vai ser um caído. Enquanto você estiver andando com quem está ruim, você vai ser ruim. Enquanto você estiver ouvindo quem não tem nada para te falar, você vai ser fraco na fé. Mas o dia que você parar de olhar para essas pessoas e olhar para o alvo que é Jesus Cristo, você vai conseguir, você vai chegar. O homem era cego. O homem era cego. E ele estava ali mendigando. Jesus passa e fala que ninguém pecou. Quando Jesus passa, Jesus fala para ele: o único desejo daquele homem era enxergar. O único desejo dele era ver a luz. Pastor, por quê? Será que ele não tinha outro desejo? Não. Só quem é cego para saber o que é todo mundo falar, comentar, e a pessoa não está vendo nada. Mas o próprio Jesus falou: eu sou a luz que vinha ao mundo. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Que às vezes caímos em uma cegueira espiritual, e nós não conseguimos ver o que é certo e errado. Nós não conseguimos discernir o que nos leva para o céu e o que nos leva para o inferno. Sabe por que às vezes eu glorifico a Deus? Porque Jesus não voltou ainda, e se Ele voltar hoje eu vou para o céu, mas eu fico com o meu coração partido e peço que Ele não volte hoje. Sabe por quê? Pergunta: por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque se Ele voltar hoje, 80% fica aqui dentro. Pastor, eu não esperava uma palavra dessa, mas é essa palavra que vai te levar para o céu. É esta palavra que vai te levar para o céu. Quando Jesus passou, aquele homem imediatamente aceitou a palavra de Jesus. Olha que doideira. Aonde que nós vamos imaginar um negócio desse? Quer enxergar, meu filho? Quero. Se levanta, poste no chão, faz o barro e passa no olho do cara. O mais importante é que aquele cara não tinha globo ocular. A lama formou a bolota do olho do camarada. Nós vamos ver em Mateus Jesus simplesmente tocando e alguém enxergando. Nós vamos ver em Marcos Jesus cuspindo na mão e passando e o outro enxergando. Mas aqui